Opa pessoal, tudo tranquilo? Gente, seguindo a direção ali dos órgãos dos sentidos, a gente vê a audição agora, né? Que é esse mecanismo aí de captação de ondas de pressão do ar pela orelha. E ela ocorre devido a estímulos mecânicos que são captados, traduzidos por impulsos nervosos, tá? Em seguida, isso é repassado pelo cérebro como som. E isso acaba se tornando assim um mecanismo muito importante, que ele facilita essa comunicação entre os indivíduos. Na espécie humana, a orelha é dividida na parte externa, na parte média e na parte interna. A orelha externa é essa parte nossa aqui de fora, né? Tá? E aí ela é formada pelo pavilhão auricular, né? O meato acústico externo ou canal auditivo, que é responsável pela captação do som, e a transmissão para a membrana do tímpano, né? A orelha média, que é formada, né, que é constituída por três ossos, a bigorna, o martelo e o estribo, os quais permitem assim sentir a vibração, né? Eles fazem a vibração para a janela oval, desculpa. Essa estrutura, quando ela vibra, ela cria ondas sonoras de pressão dentro do líquido que está presente no interior da cóclea. E a orelha interna ou o labirinto, né, que é formada por esses canais semicirculares, o vestíbulo e a cóclea, que são câmeras cheias de líquido. Aí esses canais que são semicirculares, né, atuam, também ajudam no equilíbrio do indivíduo, tá? O som, aí ele vai fazer o seguinte caminho. O pavilhão auricular capta essas ondas, né, que vão penetrar dentro do meato acústico e vão fazer o tímpano vibrar. Depois essas vibrações são transmitidas a esses três ossos, tá? O qual vai amplificar ou diminuir as vibrações do tímpano por meio dos músculos que são ligados a eles. Um dos ossos, o estribo, ele transmite essa vibração para a janela oval. Então, essa vibração cria essas ondas de pressão, né, nesse líquido que está no interior da cóclea, que é a endolinfa, e repassa essas vibrações. Dentro da cóclea existe uma estrutura chamada de membrana basilar, que contém as células sensitivas ciliadas. Essas células se agrupam no órgão espiral, né, ou órgão de corte. Essas células são estimuladas por essa pressão exercida da endolinfa, o que gera um impulso nervoso, que é levado pelo cérebro pelo nervo vestíbulo coclear, ou nervo auditivo, lá no lobo temporal do cérebro, onde o som aí é percebido. Com isso a gente tem os problemas auditivos, né? Que tem a perda parcial ou total da audição, né? A surdez, que pode ter diversas causas. A hereditariedade, infecções, uso de alguns medicamentos, lesões, exposição a sons muito intensos, tá? Que esses sons muito intensos, eles machucam a membrana do tímpano, então ela pode ficar danificada. A idade avançada para isso. E o tratamento também, ele é muito variável, tá? Dentro desse ponto. Ele acaba tendo uma variação bem grande, de acordo com a necessidade, de acordo com o tipo de lesão. E quando ocorre, ele é recomendado por meio de cirurgias, implantes, aparelhos amplificadores, justamente para tentar aumentar essa capacidade sonora. Então ele que nos permite ouvir, né? Então por isso que a designação vem do ouvidos, tá? E faz toda essa movimentação, né? Essa transmissão. Porque, por exemplo, esses fatores que afetam a audição,
Entre eles ali você tem as doenças do labirinto também, né, que comumente chamado de labirintite, tá? Mas existe a doença de Meniere, que causa tipos de vertigem, né? Tontura, dor de cabeça, desequilíbrio, mal-estar, sabe? As otites, que são infecções do ouvido médio, ocasionada por inflamação, acúmulo de líquidos, acaba causando muita dor e se forem frequentes, ela pode levar à surdez, tá? Com isso, a presbiacusia, que é essa perda relacionada ao envelhecimento, tá? A surdez, que é essa ausência ou diminuição considerável da audição. O zumbido, que são os ruídos que só a pessoa ouve, como se fossem sons fantasmas, né? Que podem ser assim chiados de abelha, zunido de mosquito, e são relacionados, geralmente são associados à perda auditiva. Porque essas perdas sonoras aí, elas levam a essas situações, né, desses problemas correlacionados com o ouvido. E muitas vezes assim, o pessoal só direciona isso assim como uma perfuração do tímpano, um problema no tímpano, tá? Então é bem comum relacionar isso, tá? Mas outras doenças as doenças auditivas que eu tinha comentado ali, elas ocorrem por outras situações, né? Por exemplo, a infecção que é gerada por causa da otite, tá? Geralmente afeta mais criança por causa da imunidade, que é menor, o posicionamento das estruturas anatômicas, que é relacionado à audição. Então, elas acabam sendo mais acometidas com esse problema, tá? Mas qualquer pessoa está propensa a essa enfermidade, tá? Ela acaba causando dor, vermelhidão, inchaço, dificuldade auditiva. O tratamento é relativamente simples, mas ela pode se tornar crônica, tá? E pode levar à perda auditiva. Então, em casos extremos, é recomendada até cirurgia para isso. Até a parte cirúrgica é recomendado para esse meio. E aí, com isso, tem o que é correlacionado com a doença de Meniere, tá? Que ela é direcionada por uma falha do sistema linfático. Então, no mecanismo que regula a produção, a circulação e a absorção do líquido do ouvido interno, né, ele acaba impedindo que ocorra a drenagem de uma forma correta. Então, pode causar infecção, pode gerar inflamação, alergias, e isso danifica o ouvido interno também. E os sintomas estão entre as perdas auditivas, a pressão, o inchaço e o zumbido no ouvido. Se ela não é tratada, essa condição afeta até o equilíbrio do paciente, colocando as situações de vertigem, de náusea, que são bem correlacionadas pela labirintite, tá? A osteoclerose, tá? A osteoclerose é uma doença que provoca a reabsorção e crescimento anormal do tecido ósseo. Então isso impede essa movimentação dos ossículos, né, da audição, e interfere na condução desse som para a orelha interna. Então, dessa forma, assim, por impedir, né, que essas estruturas funcionem adequadamente, existe essa interferência na capacidade de ouvir, tá? Embora ela seja uma enfermidade hereditária, muitos pacientes assim não têm histórico de otosclerose na família. Então, dependendo do caso, o tratamento pode ser cirúrgico ou com aparelho auditivo. Existe a tinnitus ainda, né, que é um zumbido persistente que não tem nada a ver com alteração psíquica, tá? E ele pode ser na cabeça, em um ou nos dois ouvidos. Então esse zumbido ele pode ser passageiro, né, como os casos que a pessoa fica muito tempo exposta a um som alto, um show, próximo a caixas de som. Você sai do show, você fica com aquele zumbido um certo tempo, de um dia para o outro, sabe?
Então, nesses casos, o indivíduo acaba ouvindo esse zumbido por algumas horas e após isso ele passa. Tá? Na situação crônica, é como se o paciente ouvisse uma campainha, uma buzina, um assobio, 24 horas por dia, não para. Tá? Então, isso gera um grande incômodo no indivíduo. E a causa primária dele, ele é mais comum dessa doença, é a perda auditiva. Tá? Mas ela está relacionada com outros fatores, utilização de drogas, pancadas fortes, estresse, lesões na cabeça. E os efeitos colaterais desse zumbido, né, inclui o estresse por causa do incômodo seguinte, né, do zumbido 24 horas por dia, ali, aquele incômodo, a fadiga e a depressão. Tá? A gente tem ainda a toxicidade, que é ocasionada pela utilização de medicamentos, né? Diversas substâncias, a gente falou sobre substâncias tóxicas, né? Sobre drogas. E os medicamentos como um todo são as drogas que são tóxicas para o organismo, se utilizados de uma forma exagerada e sem controle. Tá? E alguns medicamentos eles possuem substâncias tóxicas que são ruins para os ouvidos, e isso causa danos a eles. Tá? Esses efeitos podem ser temporários ou podem ser permanentes, tá? Além de ser reversível ou irreversível. Entende? Então depende muito da situação. Tá? Você tem outras fatores, né, que levam a essas doenças, né? Doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, pode afetar o ouvido também, a osteoporose, que é essa desmineralização dos ossos, que deixa os ossos mais frágeis e altera suas funções, né? Então, como o ouvido médio contém 3 pequenos ossinhos que recebem as vibrações, né, do tímpano, se ocorrer algum problema ali, a pessoa vai ter essa perda auditiva. Tá? Você tem os fatores do dia a dia, sabe? Uma pancada, você cair na piscina, na água de mau jeito, sabe, de lado, você pode perfurar o tímpano, você pode ter uma lesão no ouvido. Então são várias situações que são instituídas ali. E um outro problema bem comum que causa danos no ouvido é a utilização do cotonete. Tá? O ouvido ele produz aquela cera natural que é para proteger o ouvido interno. Tá? Claro que o excesso ele sempre vai saindo para fora, né? Ele acaba saindo para fora e você acaba limpando. O que os médicos recomendam é que sempre se limpe assim com a pontinha da toalha, só com aquela pontinha para limpar essa parte externa, não com cotonete, porque o cotonete você vai limpar a parte externa, mas você acaba empurrando mais para dentro a cera para a parte interna. Tá? E isso faz com que gere um acúmulo muito grande no tímpano. E muitas vezes pode lesionar, né? Ou cutucar, ou empurrar, ou esfregar. Então não é recomendável fazer por esse meio, tá? Justamente para evitar essas lesões maiores no ouvido. Tá? Tranquilo, gente. Qualquer coisa a gente lembra que a gente esclarece na aula ao vivo, beleza? Grande beijo, fique bem. Até a próxima aula.